Vamos orar? Deus, muito obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, que vai cumprir hoje o propósito dela, Senhor. Independente de mim, independente, Senhor, daquilo que nós passamos, Senhor, o que vivemos nesse dia, Tua palavra ela é viva, ela faz a obra dela, Senhor. E nisso eu creio, e é isso que eu proclamo para essa noite, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se assentar? Hoje nós queremos falar sobre esse Deus da aliança. Eu ainda estou nesse tema, porque eu acredito que se a gente quer aprender a entregar tudo, a gente precisa saber quem é esse que a gente está entregando tudo, né? Se nós vamos fazer uma aliança, se Deus fez essa aliança conosco, para a gente descobrir, mais uma vez, quem é Ele. Eu acho que muitas vezes a gente pega a nossa Bíblia e a gente lê ela como se fosse um livro de histórias, de um povo de muito tempo atrás, que talvez não tenha muito a ver com a gente. Mas hoje a gente quer trazer ela bem perto de nós mais uma vez, porque a própria Bíblia fala em Romanos 15:4, tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nós, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, de onde vem o bom ânimo? Que vem das Escrituras, que a gente mantenha firme a nossa esperança. Quer dizer, se a gente está desistindo muito rápido, né? Se a gente não consegue ficar nessa fé, se a gente não tem muito ânimo, o que nós precisamos? Mais ainda dessa palavra. É ela que nos vai dar aquilo que nós precisamos. 2025 é o nosso ano aqui de conhecer a fidelidade de Deus e de como nós podemos ser fiéis a Ele. E a primeira coisa que a gente precisa aprender para isso é conhecer esse Deus e saber o que Ele quer conosco. Né? Foi isso que Deus fez para esse povo de Israel. Primeira coisa, quando Ele viu esse povo em apuros, Ele se apresentou e Ele falou das suas intenções. A gente lê isso em Êxodo 6:2. Eu sou Javé, o Senhor. Eu fiz uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E agora vou libertar vocês da opressão e da escravidão. Eu os tomarei como meu povo e serei o seu Deus. Primeira coisa, Ele escolheu esse povo, Ele nos escolheu por causa da fidelidade com a aliança dEle. Se a gente quer conhecer essa fidelidade, precisamos conhecer a causa, né? O porquê? Por causa da fidelidade, por causa desse pacto que Ele fez com o povo dEle. Ele é o Senhor. A segunda coisa que nós podemos aprender desse Deus de aliança, Deuteronômio 4:37 nos diz, porque amou seus antepassados, Ele escolheu abençoar vocês. Deus não escolheu o povo mais bonitinho, nem o mais certinho, nem o mais forte. Pelo contrário, eles eram escravos. E foi assim que Deus nos achou, sujos, perdidos, e decidiu nos amar, decidiu nos abençoar. Primeiro, então, Ele é Deus Javé, Ele quer ser o nosso Deus. E, em segundo lugar, Ele nos amou por causa da aliança que Ele fez. Entender que Deus nos ama é muito, muito importante, porque todas as vezes, quando as coisas não acontecem assim como a gente gostaria, a primeira coisa que vem é, mas será que Deus ama mesmo? Será que Deus me ama? Se Deus me ama, então por que ainda não aconteceu aquilo que o meu coração deseja? Os israelitas, eles não pensavam diferente disso. Eles disseram, por que o Senhor nos trouxe para cá? É para morrer aqui? Teve até uma vez que eles falaram, com certeza o Senhor nos odeia. Nós já conhecemos o nosso Deus. Quando a situação vem diferente, a gente sabe para onde correr. É interessante porque quando nós não ganhamos aquilo que a gente quer de Deus, é para Ele que a gente tem que correr. Quando o nosso coração está brabo com Deus, é para Ele que nós temos que correr. Se a gente ainda não recebeu o emprego, a cura, a namorada, o marido, os filhos, o ministério, as finanças, nós vamos contra Ele, também achamos que Deus está nos odiando. Isso precisa estar muito, muito firme no nosso coração. Deus nos ama. Ah, mas então por que eu ainda não? Não sei. Essa hora eu fecho meus olhos. E eu falo, Deus, eu ainda não sei, eu ainda não entendi. Mas eu confio no Deus da aliança. E eu sei que você me ama. Ah, mas eu tenho perdido tudo, eu não tenho nada aqui. Mas eu sei que Ele me ama. Eu sei que Ele está comigo pelo que eu estou passando agora. Deus nos ama. O povo precisou aprender isso e nós também precisamos. Em terceiro lugar,
Nós somos separados para Ele. Levítico 20, 26 diz: sejam santos, pois eu, o Senhor, sou santo. Separei-o de todos os outros povos para serem meus. Deus dá as suas leis, os seus decretos para esse povo, para eles aprenderem a serem puros diante de Deus. Ele diz: não vivam de acordo com o que esse povo vive. Esse povo que eu vou expulsar e vocês vão entrando nessa terra, eu os detesto, porque praticam coisas vergonhosas. Aí alguém vai dizer: viu? Não falei que Deus não é só amor? Ele detesta esses povos? Um grande problema nosso é de a gente acreditar que porque Deus é amor, Ele ama tudo. E não é verdade. Bem porque Ele é amor, Ele odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Por quê? Porque Ele nos separa dele, porque nos separa do amor. Isaías 59 diz isso: pois são os pecados de vocês que separam de Deus. Deus fala: quando vocês entrarem nessa cidade, não deixem esses povos habitarem na tua terra, pois eles fariam vocês pecarem contra mim. Muitas histórias que a gente lê na Bíblia, Deus fala para o povo, né? Não deixem nada vivo, acabem com tudo. Mas o pessoal tinha pena. Próprio Saul foi assim, né? Ele foi assim que ele perdeu a coroa dele para o rei Davi. Porque ele achou que Deus estava levando a sério demais isso. Ele só queria salvar aquilo que era bom. Isso é um pecado da rebelião. Ele achou que era melhor que Deus, que ele era mais até misericordioso que Deus. Deus não estava entendendo alguma coisa. Tem coisa boa, e coisa boa a gente não precisa terminar. E o que Deus queria lá era obediência. Deus ama as pessoas, nós amamos as pessoas, mas Deus odeia o pecado, e nós precisamos odiar o pecado. Talvez, às vezes, a gente ama muito uma pessoa, e a gente tenha tendência de fechar um olho ali, né, e deixar a coisa meio quieta. Com o tempo, a gente nem acha que é tão ruim assim o que a pessoa está fazendo de errado, né, ou do jeito que ela vive. Eu conheci 2 irmãs, e uma delas teve uma decepção muito grande com a igreja dela, se desviou dos caminhos de Deus, e foi viver uma vida bem promíscua. Ela se rebelou totalmente. E eu conversei com a irmã dela, e ela falava como essa outra tinha sido tão injustiçada na igreja, e como ela tinha até razão de viver assim. E eu lembrei ela da palavra de Deus, de que rebelião, promiscuidade nos separam de Deus. De que esse não é o lugar que Deus queria para ela, né? Deus quer reconciliação com ela. Mas enquanto ela ficar nesse papel de acusação e não confessar o seu pecado, ela não vai poder viver aquilo que Deus tem para ela, porque ela está separada de Deus. Claro que odiar o pecado não é ficar apontando o erro das pessoas, né? Botar o dedo na cara e dizer: você está fazendo isso, isso. Mas é entender que o pecado é que nos separa de Deus. Enquanto a gente não se arrepender, nós vamos ficar separados de Deus. Ele é santo, e tudo que não é santo vai nos separar dele. Mas não somos nós que vamos conseguir ser santos. Nós também precisamos entender isso. Ele está dizendo: vocês serão santos, porque eu vou santificar vocês. A minha parte não é tentar viver tudo certinho e fazer o melhor de tudo sem erro. Não vou conseguir. Mas é permitir que Ele vá me limpando. Eu preciso estar aberto o tempo inteiro, permitindo que Ele limpe, que Ele, né, tire tudo que é impureza. Eu lembro de um sonho que eu tive anos atrás, e nesse sonho eu estava com um bichinho nos braços, e era a coisa mais fofa, eu ficava abraçando e fazendo carinho nesse bichinho, e ele me machucava, ele me arranhava. E eu de novo fazendo carinho, e acordei bem assustada, não sabendo o que estava muito acontecendo, até porque eu não gosto de bichinho assim no braço. Estava achando estranho eu gostar tanto daquilo. E Deus me mostrou que era um pecado que eu tinha na minha vida e que eu estava achando que aquilo não fazia tanto mal assim. Que dá para, né? Não estou incomodando ninguém, não estou judiando de ninguém, dá para continuar com isso. E eu, graças a Deus, pude me arrepender disso e pude pedir, né, receber o perdão de Deus. Nós fomos separados para sermos dele. E eu preciso levar todo o meu pecado, todo o erro diante de Deus. 4º lugar, para aprender sobre esse Deus, é aprender que Ele é digno de confiança. A Bíblia diz: confiem para sempre no Senhor. Confiem para sempre no Senhor,
pois o Senhor, porque somente o Senhor é a rocha eterna. Demorou bastante para esse povo conseguir confiar. Por mais milagres que eles viviam, eles ainda assim, chegava na hora do desespero, eles esqueciam que Deus era por eles. E Deus foi ensinando de uma forma tão bonita. A gente vê logo no começo, nessa saída do Egito, eles para guardar o maná, pegar só o maná daquele dia. E começam, devagar a entender. Alguns ainda vão lá e pegam um pouquinho mais. E Jesus explica, Deus explica, ele fala, 1 por dia, e no sétimo dia no sexto dia vocês podem pegar 2 vezes, 2 porções para o sétimo dia também. E aí não ficava ruim essa comida. Anos mais tarde, quando eles já quase passaram esses 40 anos, eles já estão entrando na terra prometida, Deus dá uma nova ordem para eles. Deus diz, não semeiem, nem colham no 7º ano. Se vocês me obedecerem, a terra produzirá colheitas fartas, vocês comerão até se saciarem. Talvez vocês até perguntem, Deus falando, o que comeremos então no 7º ano? E Deus responde, podem ter certeza de que no 6º ano eu lhes enviarei minha bênção, de modo que a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Agora Deus aqui já está pedindo um voto de confiança bem maior, porque eles já caminharam 40 anos com Deus. Já sabe que não adianta pegar a maná para amanhã, porque é só para aquele dia mesmo. E no 6º dia eles podem. Agora Deus fala, não é mais um dia que vocês vão ter que confiar em mim. Agora vocês vão ter que esperar por 1 ano inteiro. 1 ano, vocês vão ficar olhando para essa terra, sem plantar, sem colher, e vocês vão ter que confiar. De que eu vou dar a vocês o que vocês precisam no 6º ano, no 7º ano e no 8º ano. E ele diz, de fato, vocês ainda estarão comendo dessa colheita quando fizerem a nova colheita no 9º ano. Deus sabe o que ele está pedindo para esse povo. Ele sabe que é um grande passo agora, mas ele ainda garante. Ele diz, com certeza. Quando as pessoas vêm falar com a gente, nos prometem algo, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Aí a pessoa vem e fala assim, não, pode deixar, fica tranquilo, eu vou fazer, pode confiar. Mas quando Deus diz que eu com certeza vou dar o que vocês precisam, não é palavras de um humano, né? É a palavra da boca do Deus Altíssimo, e nós podemos acreditar que Ele vai dar a sua bênção se obedecermos os seus decretos e seus estatutos. Eu acredito que a gente ainda não está pronto para viver milagre desse tamanho. Porque, apesar da gente talvez já estar até tempo suficiente com Deus, a gente ainda não tem essa confiança. Às vezes Deus fala assim, isso não é para você, tira a mão. E a gente levanta a mão para o céu e fala, glória a Deus, obrigado pelo presente, Senhor. A gente não tem aprendido a confiar naquilo que Ele fala. E Deus quer nos levar para passos mais largos de confiança. Mas, pena se a gente ainda está escondendo o nosso maná na nossa cabana, né? Quantas vezes a gente escolhe cidade para morar, casa, trabalho, a gente escolhe segundo aquilo que os nossos olhos veem. Assim como Ló, né? Lá está verde, parece seguro, é para lá que eu vou me garantir. E a gente não confia como Abraão, que disse, onde o Senhor me mandar, lá vai ser bom. Onde Ele me colocar, ali sim a minha terra vai prosperar. É Deus quem envia a bênção. Só obedecer e a confiar, amém? Em 5º lugar, Deus confia em nós. Não é só nós que podemos confiar em Deus, mas sabia que Deus confia em você? Ele confia muito, mais do que você até imagina. Ali a Bíblia diz, o Senhor respondeu a Moisés, darei a você a minha autoridade perante o faraó. Quando Deus chama Moisés para ir falar com o faraó, Moisés fala o quê? Não sou a pessoa certa, Deus. Você escolheu errado. Você não estava sabendo que eu tenho um probleminha aqui que eu não sei falar. E Deus diz, fui eu que te criei. Quer dizer, Deus sabe o que Ele pôs dentro de Moisés. Moisés podia ficar tranquilo, porque Deus é que conhecia. Deus sabe o potencial que Ele colocou em nós e Ele quer nos usar. Deus fala para Moisés, ok, então Arão vai ajudar. E aí quando a gente lê sobre as 10 pragas, olha que interessante. Quem traz a primeira praga? Arão, com a sua vara. A segunda, Arão, com a sua vara. Afinal de contas, ele ia ajudar. A terceira, Arão. A 4ª e a 5ª praga, Deus. É com o poder dele, ele manda. Eu não sei qual foi o combinado aqui,
com Moisés, mas a gente lê que a sexta, a sétima, a oitava e a nona praga são Moisés, é Moisés que envia. É ele né? Deus fala, agora levanta seu cajado e ele faz. E a última, então, é o anjo do Senhor que vem com o espírito da morte. Deus tinha falado para Moisés, eu quero que você vá. Mas Moisés teve medo. Agora Deus fala, Arão já fez, eu já fiz, você já viu como funciona, agora é a tua vez de botar a mão na massa e vai fazer. E as próximas ele teve o privilégio de fazer isso. Imagina que confiança que isso não deu para Moisés, saber que ele participou de tudo isso. E Deus quer que a gente coloque a mão na massa. Deus quer que a gente não fique só ouvindo as histórias do que Arão e do que Deus fez, mas se ele nos cumpriu, se ele nos deu uma tarefa, então ele também vai nos dar capacidade para isso, porque ele nos formou. Se ele pede algo para mim, é porque ele sabe o que eu tenho lá dentro para oferecer. Sou professora de educação física e eu aprendi cedo sobre as fases de desenvolvimento de cada criança. E quando os nossos filhos nasceram, coloquei tudo em prática, né? Confiei bastante coisa a eles. Com 6 meses, os 3 sentaram sozinhos. Com 11 meses, os 3 caminharam. Com 5 meses, ou 5 anos, os 3 aprenderam a ler. Eles eram crianças saudáveis e eu sabia que eu podia ensinar que eles iriam aprender. Talvez alguém diga, mas cada criança tem seu desenvolvimento, né? E é verdade. Um deles não quis engatinhar. Ele inventou um outro jeito de se locomover. Mas com 11 meses eu falei, pronto, agora estamos preparados para ir adiante. Agora nós vamos levantar e caminhar. Não foi nada judiado. Eles amaram a liberdade de, com 6 meses, poder sentar e ver todas as coisas num outro nível. De, com 1 ano, já poder ir buscar as coisas que eles queriam por eles mesmos. De 5 anos, poder pegar um livrinho e poder saber o que está escrito. Deus respeita o nosso tempo, mas sabe que às vezes a gente não está parado, esperando alguma coisa acontecer, e Deus diz, está reclamando do quê? Diga ao povo que marche. Vão, caminhem e façam. Deus quer nos colocar em movimento. E às vezes é só assim que a gente se mexe, né? Deus confia em você. Talvez Ele quer te confiar um discipulado com alguém. Talvez há tantos anos já como crente, mas ainda não discipulou alguém, não caminhou com alguém. Talvez Deus quer te confiar um jejum, né? Talvez sempre aquela mesma desculpa, não dá, não tem como. Talvez é isso que Deus está querendo de você. Talvez finalmente começar uma campanha de 40 dias. Desculpa a gente tem, né? Moisés também tinha, mas Deus não desistiu dele. Glória a Deus. Ou a gente fica dando desculpa, ou a gente aceita logo que Deus sabe o melhor para nós, porque foi Ele que nos criou. Ele sabe o que Ele colocou em cada um de nós. Ele está esperando que a gente se mexa. Sabe o que Deus confiou mais ainda a nós? Que a gente vai dar conta de perdoar. Se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar nenhuma pessoa onde Deus chegou e falou assim, pois é, no teu caso é difícil mesmo. Se você não der conta de perdoar, está tudo bem. Você não vai encontrar isso, porque Deus confia que você vai perdoar. Porque Ele já morreu, Jesus já morreu na cruz para nos perdoar. E agora é a nossa vez. Ele sabe o que fizeram conosco. E Ele diz, eu entendo. E agora, vamos trabalhar o perdão? Talvez um diga assim, perdão? Sabe o que fizeram comigo, Jesus? Sabe o que falaram de mim? Sabe onde eu fui parar por causa dessas outras pessoas? E Jesus fala, ok. Então, você conta a tua história, depois eu conto a minha. Depois eu conto quando eu estava lá na cruz. E naquele momento eu ainda disse para essas pessoas, Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Nós não temos desculpa para isso. Sabe o que Deus mais confia ainda para nós? Que nós conseguimos cantar, louvar a Deus com a nossa voz. Louvor não depende se eu gosto de música. Louvor não depende do que eu estou sentindo. Louvar é fazer Deus maior do que todas as outras coisas. Eu louvo por quem Ele é. Eu sei, eu conheço o meu Deus. Ele é fiel, Ele está cuidando e por isso eu vou louvar. Às vezes eu vou louvar chorando, às vezes eu vou louvar sorrindo. Mas eu posso louvar e Ele confia isso a nós. Não precisamos ficar quietos no tempo de louvor. Deus também nos confia aos nossos filhos muito mais do que nós. Nós estamos tentando proteger muito os nossos filhos,
Estamos morrendo de medo que eles na pré-escola já se percam para as drogas, né? A gente está num medo só. E Deus olha para os nossos filhos e fala, esse aqui vai ser um guerreiro. Esse aqui vai lutar grandes guerras. Esse aqui eu escolhi para as nações. Ele olha para os filhos e diz, esse eu escolhi para me adorar dia e noite. Esse outro eu escolhi para passar toda a madrugada de joelhos no chão. Esse aqui vai ser mestre de obras na casa de Deus. Esse aqui vai ser ungido do Senhor, que vai com a espada de Deus na mão por onde for. Deus confia nos nossos filhos. Deus confia em nós. Será que a gente está entendendo o quanto Ele quer nos usar, o quanto Ele está esperando a gente dizer sim a essa tarefa que Ele nos deu? Talvez nós já vimos Arão, já vimos Deus trabalhando bastante. E agora é hora de obedecer. E de dizer sem medo, estou preparado, Senhor. Pode me dar que o Senhor já me capacitou por isso. Se Ele nos pedir para nos levar um povo até outra terra, então Ele também vai capacitar. Como é que estamos nós? 4.000 anos depois desse povo. Nós que temos a palavra de Deus na mão, a gente que sabe qual é a intenção de Deus conosco. A gente viu semana passada aqui na oração da manhã a história de Balaque. Ele pediu para que Balaão amaldiçoasse Israel. Mas Balaão só fala aquilo que Deus mandou. E ele diz, Deus não é homem para mentir. Alguma vez ele falou e não agiu. Alguma vez ele prometeu e não cumpriu. O Senhor, seu Deus, está com seu povo. Foi aclamado como seu rei. Talvez alguém diga, mas isso é tudo Velho Testamento. Isso é aliança antiga, Luiz. Nós estamos no novo tempo, né? Estamos no tempo da graça, no tempo onde o Espírito Santo desceu. E é verdade, é um novo tempo, é uma nova aliança. Mas também, nessa nova aliança, Ele continua sendo o Senhor. Em Atos 2:36, diz, saiba, pois, com certeza, já ouvimos essa palavra hoje, né? Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, que em vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus, que é o nosso Senhor, fez Jesus como nosso Senhor e Cristo. Quer dizer, Ele continua sendo Senhor, para aqueles que o aceitam como seu Senhor. Segundo lugar, Ele continua amando. Não era só algo do Velho Testamento. Por quê? Porque Ele diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele deu, Ele continua. Em terceiro lugar, Ele continua querendo que a gente esteja separado do pecado e viva santos para Ele. 1 Pedro 2:9 diz, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Também nessa nova aliança, Deus nos chama para odiar o pecado. Ele diz em Gálatas 5, que quando vivemos segundo a nossa natureza humana, em imoralidade sexual, em impureza, em ações indecentes, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, inveja, bebedeira. Ele diz que os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Ele continua odiando o pecado. Para a igreja de Tiatira, ele diz, tenho contra você que você tolera Jezabel. Jezabel era uma profetisa e ela falava lá o que queria. Estava falando coisas que estavam levando os próprios membros da igreja a pecarem. E aí ele diz, vocês estão tolerando o pecado. Vocês ainda não deram basta. Talvez alguém, o pastor ali da igreja deve ter pensado, a culpa não é minha, é ela, o problema é ela. Mas ele diz, a igreja, vocês estão tolerando. Como é que está sendo... Talvez na nossa casa, estamos tolerando o pecado? Prefiro que os namoradinhos venham lá em casa, dormir lá, pelo menos não ficam fora em qualquer lugar. Estou deixando o pecado entrar na minha casa? Tem rebelião em casa? E eu não tenho feito nada, estou aceitando, estou quietinha lá. Nossa casa precisa ser separada. Eu lembro quando a gente foi para os Estados Unidos, e lá tinha uma pequena casinha que era um museu. De um grupo de cristãos que moram lá. E nesse museu também tinham várias outras pessoas que vinham visitar, de outras religiões. Até lá tudo bem, mas triste foi quando esse povo pegou o tapetinho, abriu lá fora no jardim,
se ajoelhou e começou a adorar um outro Deus. E a gente viu que essa turma lá da casa estava incomodada com isso, mas eles não falaram nada, eles só assistiram. Ao invés de dizer, fico feliz que vocês vêm nos visitar, mas essa casa tem um dono, essa casa ela tem um Deus, e não vamos permitir que outro Deus seja adorado aqui dentro. Nós precisamos precisamos limpar a casa. Não tolerem o pecado. O Novo Testamento, ele nos dá a alegria da graça, sim, mas a gente não está livre para o pecado por causa disso. Aliás, ficou mais restrito ainda, né? Antes, o mandamento era não adulterar. Mas o Novo diz, se você só olhar com desejo, você já está adulterando. O Velho diz, você não deve cobiçar o que é do outro. O Novo diz que você não só não deve cobiçar o que é do outro, mas você é para amar aquele que está tendo aquilo que você gostaria de ter. A Nova Aliança continua nos ensinando a amar as pessoas, mas odiar o pecado, não tolerar. Em quarto lugar, o que também ainda continua, é que Deus é digno de confiança, também nesse Novo Testamento. João 14:1 diz, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, vocês já conheciam Deus, vocês já creram nele, e ele diz, creiam também em mim. Podemos acreditar, podemos continuar crendo em Deus e agora aprender a crer também em Jesus. É Jesus nos convidando, além dessa aliança com Deus, a viver essa aliança com Jesus. E em quinto e por último lugar, Deus continua confiando muita coisa em nós, a nós. 1 Coríntios 3:8 diz, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de serviço no trabalho de Deus. Deus nos convida para a gente construir o reino dele aqui, né? Tem propósito para cada um de nós aqui. Ele escolheu e colocou algo em você, para que você possa servir ele aqui. Balaão disse, o Senhor, seu Deus, está com o seu povo. Por esse povo, ele foi aclamado rei. Quando Jesus entrou pelas ruas de Jerusalém, o povo falava aquilo que o profeta Zacarias já tinha dito. Vejam, seu rei se aproxima. Que a gente possa aprender a depositar toda a nossa vida na mão deste rei. Nós já conhecemos ele, já sabemos que ele nos amou. Sabemos que ele nos escolheu, nos separou, que ele nos deu vida, vai nos dar uma vida eterna. Mas que a gente possa aprender a caminhar bem pertinho desse Deus. Salmo 31:14 diz, mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és meu Deus. Quando a gente estiver cantando agora uma música chamando a presença desse rei, a gente possa lembrar que ele é o meu rei. Não vou olhar para a circunstância, eu não vou olhar para aquilo talvez que me falta, mas eu quero louvar, porque eu confio nesse Deus, eu sei da fidelidade dele, e eu quero continuar declarando ele rei sobre nós. Amém?